Olá a todos, eu sou o pastor João Pereira de Oliveira e com este vídeo vamos dar início a uma série de vídeos que falam sobre as Sagradas Escrituras, estabelecendo uma base sobre a qual a fé evangélica é edificada, sobre a qual a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. A nossa fé nesse Deus, ela é edificada. E a base que nós temos para crer neste Deus são as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, dando orientações a ele sobre como pastorear a igreja de Éfeso, ele diz que toda a Escritura é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Assim, o apóstolo Paulo reconhece as Escrituras Sagradas, que naquela época em que ele escreveu, ele estava se referindo ao Velho Testamento, como um instrumento apto para aperfeiçoar o ser humano, aquele que crê em Jesus Cristo. Ele se referia ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava definido, ainda não estava escrito todos os livros. E o apóstolo Pedro, também escrevendo à igreja, diz que os escritos de Paulo, sim, eram difíceis de entender, mas eram também considerados por Pedro como Sagrada Escritura, porque ele diz que os instáveis, os irresponsáveis da época que queriam disseminar mentira, deturpavam as Escrituras, assim como deturpavam os livros do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, que Pedro, então, nesse instante, inclui estes livros, as cartas de Paulo, como Escritura Sagrada. Porque ele disse, os instáveis deturpam as Escrituras, deturpam as cartas de Paulo, assim como deturpam também as demais Escrituras. Então o apóstolo Pedro inclui os escritos de Paulo como escritos sagrados, como participantes da Bíblia. E mais tarde, os líderes das igrejas, reunidos durante vários anos em discussões, em orações, pedindo a orientação de Deus, eles definem os 27 livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, os 4 evangelhos, as cartas de João, as cartas de Pedro, o livro de Atos dos Apóstolos, e define esses 27 livros como integrantes do cânon sagrado, as Escrituras Sagradas, que juntamente com o Velho Testamento, os 49 livros do Velho Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, compõem as Escrituras Sagradas, a Bíblia como nós conhecemos. Por que é importante nós defendermos que a Bíblia é a regra, é o padrão para o qual nós, seres humanos que queremos agradar a Deus, devemos seguir? Por que nós defendemos isto? Porque existem muitos que deturpam os ensinos sobre Deus, sobre Jesus. Existem muitas pessoas imbuídas, encarregadas de destruir a fé no Deus verdadeiro, querendo estabelecer várias doutrinas, várias posições religiosas que são contrários àquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer está claramente definido nas Escrituras Sagradas. O Velho Testamento levou cerca de 1400 anos para ser definido, para ser escrito. Desde os livros de Gênesis e os outros 4 livros primeiros, Gênesis mais os outros 4 que foram escritos por Moisés, ele escreveu 5 livros chamados Pentateuco, e todos os livros outros que foram escritos pelos juízes, pelos profetas, pelo rei Davi, pelo rei Salomão e pelos outros profetas que vieram em seguida, todos esses livros foram escritos num período de 1400 anos. Então, Deus usou homens completamente diferentes, em épocas completamente diferentes. Todos foram escritos na língua hebraica. Alguns trechos dos últimos livros proféticos foram escritos em aramaico.
mas Deus preservou todos esses escritos, usou todos esses homens, dando a eles revelações pelo Espírito Santo e também inspiração para escrever aquilo que ele queria que fosse escrito. Então a Bíblia não foi um livro escrito pelo homem, simplesmente pela vontade do homem. O apóstolo Pedro fala isso claramente, que nenhuma escritura é de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras. É isso que o apóstolo Pedro ensina. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que nós temos que defender. É isso que nós temos que lutar para manter essa verdade como clara neste mundo, neste momento de trevas que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos muito difíceis, muito complicados, onde várias doutrinas, várias ideologias humanistas têm crescido, inclusive no agrado da população, ensinando mentiras, ensinando falsidades, dando uma sensação de que nós não temos responsabilidades no nossos comportamentos, ensinando as pessoas a viverem uma vida completamente livre e liberal no sentido da moral e dos bons costumes. Então, por isso, nós necessitamos de vídeos assim, como nós vamos estar fazendo a partir de agora, ensinando sobre isso, sobre aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus queria que fosse falado para nós, aquilo que Deus quis transmitir para nós, através dos seus servos, os profetas e dos apóstolos, para que e ficou bem registrado, bem guardado na Bíblia, que foi preservado durante centenas e milhares de anos. Nós vamos fazer isso a partir de agora e pedimos a você que estiver assistindo este vídeo, que assista todos os vídeos que vierem em seguida sobre estes assuntos. Nós vamos lançar o pensamento bíblico, o pensamento divino, o que Deus quis quando estabeleceu para nós, suas criaturas, comportamento que nós deveríamos seguir, posições que nós deveríamos tomar, para que nós pudéssemos assim agradar a Ele. Eu peço que você assista, que você se inscreva neste canal, curta, dê o sinal de positivo dos vídeos e divulgue para outras pessoas, para que muitos possam conhecer a verdade. Que Deus abençoe a você e a todos aqueles a quem você compartilhar este vídeo. Que Deus possa trazer luz, que o Espírito Santo possa trazer entendimento da palavra dele. Deus te abençoe.